Eu sou João do Nascimento, tenho 29 anos e sou um artista visual baiano. Eu acho que a gente tem uma interação com essa criança, né, que desenhava e pintava. E muitos artistas falam que é o início da vida artística, mas eu acho que essa decisão vem depois e é mais assertiva quando a gente é mais adulto, né? Quando eu tinha 17 anos, eu passei num concurso a nível nacional e eu pude ir para a capital, levei minha mãe, eu conheci lá artistas mais velhos e vi a trajetória dessas pessoas. E eu entendi a arte como uma possibilidade para mim de profissão. A minha necessidade de me expressar artisticamente vem de entender a arte como um espaço de questionamento. Então eu entendo que, para mim, a arte ela continua acontecendo como um veículo dessas perguntas. Entendo que todo mundo tem esse poder de fazer arte, de construir arte, é bem comum a todas as pessoas. Continuar sendo artista, continuar fazendo arte é só a manutenção desse sentimento. Eu tenho como minhas referências principais não exatamente outros artistas ou outros tipos de arte especificamente, assim, mas eu percebo muito o trabalho da minha família, dos meus parentes, como essa inspiração maternal, assim, principal. Quando eu me vejo hoje como trabalhador de arte, eu percebo que existe uma insistência, um permanecer, uma resistência que eu vejo na minha família. E quando eu olho também para esse processo de construir a casa de minha avó, de levantar a parede, de construir um cômodo, eu vejo também que existe arte nisso, né? Além disso, meu território é um lugar de bastante inspiração para mim. É um lugar de resistência desde o início, é um território indígena. Então essa simbologia ela continua nesse espaço, porque esse povo precisa indicar a existência deles ali. Então eu trago bastante essas referências para o meu trabalho em relação à simetria ou assimetria, o desenho bidimensional. Então a arte indígena africana está muito presente por conta do meu território, assim. Eu venho de uma família matriarcal. Minha avó teve 8 filhas, então eu tenho essa relação muito forte com o feminino, assim. Eu acredito que existe uma potência de liberdade nessa relação, assim, entre mulheres, outras mulheres. E também não só eu cresci nesse ambiente feminino, mas um ambiente que deixou com que eu pudesse experimentar coisas que não fossem necessariamente ambientada dentro de alguma espécie de gênero ou formação do masculino, assim. Acho que a relação com a arte vem muito disso. Recentemente eu conheci a meditação e tem mudado muito o jeito que eu faço arte, assim, no espaço de entender como um lugar mais intuitivo, um lugar que tem um espaço de erro, assim. E não como um espaço de fuga, mas como um espaço de pesquisa interno. Então eu trago a meditação para o meu processo na arte, porque eu entendo que, como eu falo de corpo, e eu falo do meu corpo especificamente, tem uma necessidade de me auto-pesquisar assim também, além de pesquisar coisas fora de mim, né? E me alimentar de coisas fora de mim. Vou mostrar para vocês aqui alguns trabalhos do meu ateliê. Eu gosto de dividir os trabalhos entre estados do corpo. Minha obra ela sempre fala de corpo, mas não exatamente representado, não diretamente representado. Meus primeiros trabalhos, eles montam um corpo de trabalho, que é um corpo sustentado, que se sustenta, né? Sustenta esses dispositivos de trabalho, de ferramenta. Uma série que eu chamo de máquinas não utilizáveis. E elas vão caminhando para até essa obra e séries dessa obra aqui, que eu chamo de Ossos de Ferragem. É uma série que fala do corpo ferramenta, que já é um outro estado do corpo, que é um corpo utilizado, né? Forjado, é um corpo que é como um esquema de um trauma de exploração, assim. Obras como essa aqui, que eu falo de o corpo como instrumento ou instrumentalizado, que é um corpo que perde completamente a figuração, nesse espaço de pensar que é dissociado, né? Um corpo que pode ser ultrapassado por uma intersecção de corpo, território, mapa,
objeto. Eu tenho feito muitos dípticos e eu tenho dividido os trabalhos assim, em pedaços. E eles têm se encontrado em formulação depois, assim. Eu gosto de criar os trabalhos sem entender como eles vão ser conectados, porque existe uma relação muito forte dessa possibilidade de companhia, né? Uma possibilidade de junção, não pela formação genética deles, né? Então não existe uma intenção de juntá-los, mas uma tentativa de tornar eles uma parceria, assim. Gosto de pensar que é um jeito também de me relacionar com a diáspora e o sentimento diaspórico de ser dividido, de ser separado. Então, o objetivo é dividir os trabalhos, apesar de serem apresentados juntos. Nessa série, que eu chamo de Corpo de Máscara, o artefato ele aparece como uma espécie de resquício, lembrança, memória desse apagamento. Então, é um tipo de me relacionar com um artefato africano, tentando entender qual é esse corpo por detrás, né, dessa trajetória até aqui. Nessa série que eu chamo de Corpo de Máscara, eu utilizo os artefatos como um vínculo em relação a entender o corpo que fica para trás nessa travessia, né? A máscara como vestígio, o que sobra do corpo. Então é entender a invenção do corpo como possibilidade de conectar essa cabeça a algo. Esse é um dos estados que eu chamo corpo-linguagem, que é comunicar algo. Esse é um dos trabalhos também mais recentes que eu coloco nessa categoria de corpo-linguagem. As formas já foram criadas, já existe um passo, já se formou um caminho e agora se torna linguagem autônoma porque se diz sozinha, assim. Não existe a necessidade de eu vincular figuras tão definidas, assim, figuração tão forte, né? Essas obras também são da série de dípticos e eu gosto de entender a simetria como potencial. Ela ainda é visível, simétrica, mas quando se aproxima, não exatamente, né? Então é um espaço muito de relação continental, assim, de espelhamento Brasil, África. Nesse lugar, nessa lógica de entender que se compartilha uma familiaridade, uma similaridade, mas não exatamente. Então, os dípticos, eles são essa relação entre coisas à frente, né? A binaridade, também as relações que ultrapassam essa dicotomia. Obras como essa aqui, eu coloco na série Espinhas, onde eu desenho colunas vertebrais que servem como vínculos. Aqui eu uso outro tipo de material, material mais pesado, que é o bastão a óleo, porque eu quero trazer exatamente esse peso para o trabalho, né? De essa sensação de uma coluna pesada, enfim, uma coluna que carrega o corpo inteiro. Esse é meu espaço de rascunho, onde eu consigo também fazer algumas anotações. Quando eu falo que o trabalho tem uma relação forte com filosofia informal, é porque existe uma forma de capturar as filosofias formalizadas, né? De um jeito que eu consiga colocar o meu pensamento e identidade nelas e também de formar um espaço novo, né? Filosófico. Então o trabalho ele começa antes de tudo aqui na linguagem, na escrita. Então, um trabalho que tem uma relação forte com a escrita, acho que é perceptível, né? E aqui eu também testo coisas, faço o uso de alguns materiais que eu não sei exatamente onde pôr definitivamente no trabalho. É aqui que é construído. Isso aqui tem uma simbologia muito forte no trabalho. Esse é um gancho que eu achei na minha cidade, corroído assim. É um dos primeiros trabalhos que eu faço tridimensional, chama joelho. E ressignificar a simbologia quando eu penso esse joelho como um gancho, né, de elevação do corpo.
Então ele está muito presente nas obras como um tipo de alfabeto que começa a partir daqui, né? E tem muito a ver com a relação que as pessoas racializadas no Brasil têm com o trabalho, a necessidade de olhar para esse material perecível também, né? Que é não só os objetos de trabalho, mas o corpo. Eu ainda guardo esse gancho da minha cidade porque tem uma relação muito forte com o meu território e o trabalho que eu faço, que é um território que sofreu uma invasão inicial logo no início de colonização, e o trabalho forçado ele foi uma das primeiras interações que as pessoas racializadas, as pessoas africanas tiveram, né, e indígenas tiveram com o território. E tem uma relação entre esse corpo e o tempo, né? Eu guardo ele para vê-lo definhar mesmo, assim. Ele aparece muito na obra, muito em todas as obras, porque eu ainda quero me lembrar da origem do trabalho, assim. Sucesso na carreira artística para mim é continuar sem precarização, assim. Continuar a fazer arte sem estar precarizado, sem estar vulnerável, financeiramente, psicologicamente. E eu acho que é uma pergunta também que divide artistas, assim. Porque tenho certeza que se for perguntar para alguns artistas sobre esse lugar do sucesso, talvez seja parar de fazer. A arte é um lugar complicado de permanecer, assim, um lugar que você passa por mais percalços que sucessos. Então, esse lugar de sucesso também é muito amplo, gente. Depende muito do que você quer em relação a você, a seu trabalho. Às vezes as duas coisas são completamente diferentes, né? Então, pra mim, pessoalmente, o lugar de sucesso é continuar fazendo, porque eu tenho uma relação muito longa com a arte. Então seria abrir mão de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma relação já quase humana, assim. Então, para mim, sucesso é ver essa pessoa continuando em vida. O momento mais gratificante da minha carreira até agora, acho que foi quando eu conheci o Inhotim, o museu, em Minas Gerais. Eu fiz exposição lá. Tinha outros artistas da geração e artistas mais velhos, assim. Acho que eu nunca tinha visto um lugar que possuía tanta arte, assim. Que tinha tantos espaços juntos de arte. Vi trabalhos também que eu achei que eu nunca ia ver de perto. Vi trabalhos do Melvin, do Abdias. Referências para mim. E tem um contato que o artista tem com a referência que é meio mágico, assim. Parece que você está encontrando uma relíquia, né? De muito tempo. Parece que está encontrando um amigo. Então, para mim, lugares também gratificantes da arte é você circular dentro desses encontros, né? Não só encontrar pessoas em vida, mas também artistas que deixaram um legado, assim. O que eu diria para jovens artistas, acho que esse lugar do auto-julgamento que eu trouxe não é um lugar a ser conservado pelo artista, né? Inclusive, eu acho que nesse lugar da autocrítica, também em relação às metodologias que você está criando. O espaço de experimentação, inclusive eu posso dizer, sendo uma pessoa que tem uma relação forte com o abstrato, é muito longo. A experimentação ela pode durar quase 10 anos, assim. De certa forma, você ainda vai se ver muito nela. Vai ser como ondas e vales, assim. Então, paciência também é muito importante para você reconhecer esse lugar como um objetivo não dado, assim, já de primeira, né? Então, tenha paciência com você e com o seu trabalho.